Queridos, para nós vir para Cascavel traz muitas lembranças, muitas emoções. Há 20 anos atrás, no final do ano de 1999, nós estávamos nos mudando aqui para Cascavel, nossa família, e ficamos aqui por 7 anos. Na ocasião, a igreja era... Como é que é o nome do bairro? Não. Vila Claudete, né? E ficamos 2 anos lá, depois nos mudamos para esse local aqui, e ficamos aqui, então, mais 4 anos, alguma coisa assim. Então, pelos lugares que nós passamos, traz muitas lembranças, né? Certamente, muitas recordações, coisas fantásticas que Deus fez, certamente, e não somente os lugares, mas as pessoas também, né? São muito especiais, e a gente louva a Deus por cada uma dessas vidas, né? Temos aqui algumas pessoas que estiveram conosco todos esses 7 anos, né? Ivone também está com a gente aqui, obrigado, Ivone, né? Deus abençoe, o Milton, a esposa, bom, eles são bem conhecidos, né? Mas tem alguns irmãos, algumas irmãs também que eram da igreja lá no bairro São Cristóvão, né? E que a gente conviveu esse período também aqui, então tem grandes recordações, foram momentos assim muito especiais. Tem alguém que era da igreja faculdade, naquele tempo? Não temos ninguém, né? Mas a gente fez alguns trabalhos juntos, especialmente de formação ministerial, e foi um tempo assim muito, muito especial. Então, vir para Cascavel traz muitas recordações. E nós somos profundamente gratos a Deus por hoje podermos estar aqui, né? Compartilhando então a palavra de Deus, compartilhando algo a respeito do Haiti, onde nós estamos então morando por 6 anos, e algo do nosso ministério, né, que Deus tem nos dado essa oportunidade, né? Eu sei que tem alguns irmãos haitianos aqui, me connais que ganhei Zami haïtien ou judiá? Oui? Haïtien? Glória a Deus pela vida deles, e podem estar conosco também, adorando a Deus nesse lugar aqui, né? Irmãos, eu quero trazer alguns pensamentos a respeito de um texto da Palavra de Deus. Eu quero dizer que eu não pedi para o irmão ler o Salmo, né? Mas é o Salmo 96 que eu quero falar um pouquinho, né? Que foi a leitura que nós fizemos no início. E também a gente chegou um pouquinho atrasado na escola dominical, mas a ministração, né, era a respeito de, não sei se era esse o tema, mas era louvor, adoração, música, né, canto, né? E esse Salmo 96 é um salmo extraordinário, né? Eu sei que alguns de vocês são lá do início dos anos 80, e eu lembro que uma vez, né, acho que foi meu primeiro disco que eu comprei, né? Tinha aquela música, cantai ao Senhor um cântico novo. Alguns de vocês conhecem, né? E essa música me acompanhou todos esses anos. E o Salmo 96 fala a respeito disso. Nós não vamos ler todo o Salmo agora de novo, né? Mas é um Salmo, queridos, que está conclamando o povo de Deus a cantar, e cantar um cântico novo, né? Proclamar a sua salvação, bendizer o nome do Senhor, dia após dia, proclamar a salvação do Senhor, né? Anunciem a sua glória entre as nações, e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E o Salmo continua falando a esse respeito, né? Esse realmente é um Salmo que ele traz um tema muito especial, né? Esse salmo, como muitos outros salmos, eles que nós temos na Bíblia, eles trazem essa ênfase que nós temos aqui nesse salmo. A glória de Deus sendo manifestada entre todos os povos. Então, esse tema que nós encontramos aqui no Salmo 96, nós vamos encontrar em outros salmos também. O Salmo 67, o Salmo 98, nós vamos encontrar esse tema, né? A glória de Deus sendo anunciada entre todas as nações. Esse Salmo, ele traz 2 temas extremamente importantes, né? Que é adoração, a glória de Deus e missões.
Eu quero dizer, queridos, que essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Adoração e missões. A Bíblia diz, queridos, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A primeira tarefa da igreja, o primeiro alvo da igreja é adoração. É manifestar a glória de Deus. E o Salmo nos convida a nós cantarmos. Cantar, queridos, é uma das formas de adorarmos a Deus. Mas a irmã que ministrou aqui também falou, trazer ofertas também é uma das maneiras de nós adorarmos a Deus. Então, nós cantamos, nós ofertamos, nós vivemos a nossa vida para a glória de Deus, são formas de nós adorarmos a Deus. E o Salmo aqui nos convida a nós cantarmos. Cantem ao Senhor um cântico novo. E eu pergunto, o que é um cântico novo? Será que toda semana a igreja tem que cantar uma música nova? Certamente não, queridos. Não é isso. Mas um cântico novo é quando você canta realmente com adoração, buscando a glória de Deus. E às vezes você canta um cântico muito antigo. Hoje de manhã nós estávamos em Maringá, com uma igreja haitiana, e eles começaram a cantar uma música de mais de 200 anos. Eles estavam cantando em francês, mas aí a gente conhece a música, e os irmãos brasileiros que estavam lá também começaram a lembrar e cantar junto. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. E se tornou um cântico novo, porque estava sendo cantado com adoração, não era mera repetições de palavras. Nós cantamos um cântico aqui também, bem antigo, do cantor cristão. Qual que era o cântico mesmo? Em nada ponho a minha fé. É um dos cânticos desses antigos, mas que ele se torna novo. Então, a palavra de Deus nos conclama a nós cantarmos um cântico novo, porque nós fomos criados, queridos, para o louvor da glória de Deus. Então, a primeira tarefa da igreja, queridos, é adoração, adorar a Deus. E eu quero dizer que a segunda tarefa da igreja é missões. Por quê? Porque é levar a manifestação da glória de Deus para as outras nações. É o que o texto está dizendo. Então, nós adoramos a Deus porque nós conhecemos a Deus, porque Deus se revelou para nós e nós adoramos a Ele, mas a Bíblia nos conclama a nós levarmos essa glória de Deus para as outras nações. Agora, queridos, missões só existe porque não existe adoração. Porque outros povos não adoram a Deus, ou mesmo o nosso povo não adora a Deus, e nós temos que continuar com missões. Levando a palavra de Deus, levando Jesus para as pessoas. Um dia, queridos, quando todos os remidos estiverem diante do Cordeiro, em perfeita adoração, não vai mais ter missões, mas a adoração vai continuar. Mas hoje nós temos que fazer missões. Hoje nós temos que levar essa adoração a outros povos, o louvor, a glória de Deus, nós temos que levar às outras nações, aos outros povos. Nós temos, queridos, como nosso objetivo, nosso alvo lá no Haiti, é manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Eu não sei se vai ser colocado, vai ser projetado. Sim ou não? Minha esposa vem junto aqui. Ela está um pouquinho atrasada, eu tenho que justificar, porque ela estava lá com as crianças, falando um pouquinho a respeito do nosso ministério também. Não vai ser mostrado? Consegue mostrar alguma coisa, pessoal da imagem, né? Vamos ver se vai sair um pouquinho. Eu vi que saiu o comecinho ali. Ela?
Boa noite, queridos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não sei o que tudo o Evaldo já contou, então não vou contar de novo. Não vou falar de novo. Mas nós temos o privilégio de servir ao Senhor no Haiti, apesar de que nos últimos dias a gente teve que sair correndo de lá por conta da situação complicada. Mas esse tema que o Evaldo trouxe hoje à noite sobre nós glorificarmos a Deus é algo que realmente tem queimado no nosso coração. E nós realmente temos como objetivo, através do nosso ministério, levar a igreja haitiana a glorificar a Deus, através daquilo que nós temos feito no Haiti também. O nosso objetivo é levar os irmãos a glorificarem a Deus. Nós temos trabalhado lá no Haiti em 3 áreas especialmente. Uma das áreas é o treinamento para pastores e líderes, treinamentos em várias áreas. Quando nós temos equipes que são capacitadas em alguma área específica, esses irmãos têm nos ajudado com treinamento também. O carro-chefe do nosso ministério no Haiti é o treinamento de pastores e líderes. Nós temos trabalhado também com crianças, com adolescentes, também na área de treinamento para os professores, nós temos trabalhado diretamente com as crianças também. Quando nós temos um programa com crianças, eu vejo aqui no Brasil, a gente quer fazer um programa legal, a gente monta um esquema assim maravilhoso, as professoras, os professores preparam muita coisa e tal, e convida a criançada, e às vezes é complicado a gente encher uma sala de criança, né? No Haiti, a gente nunca sabe se vai ter 30 crianças ou 300 naquele dia, porque aparece criança de todo lugar. Quando eles começam a ouvir o barulho dos cânticos, eles começam a ver agitação, eles realmente têm um prazer muito grande de vir. Então, nós temos o privilégio de trabalhar com crianças, com adolescentes lá também, e nós temos o privilégio de trabalhar com reconstrução. Deus mexeu no coração da gente desde a época que houve o terremoto grande lá no Haiti em 2010, alguns de vocês sabem, outros talvez não. Em 2010 aconteceu um terremoto muito grande no Haiti, terremoto 7.5, onde mais de 300 mil pessoas morreram. Quantos habitantes tem Cascavel? Quase 300? Mais de 300. Vocês imaginam a cidade de vocês ser dizimada? Foi o que aconteceu no Haiti. Mais de 300 mil pessoas morreram. Desde essa época, Deus tem falado no nosso coração para nós irmos para Haiti. Em 2013, quando finalmente o nosso sonho de ir para Haiti se concretizou, nós começamos a trabalhar com essa área de construção também. Então, o nosso desejo é realmente glorificar a Deus. Nós sabemos que tem muitas coisas que acontecem ao nosso redor que não glorificam a Deus. Quando você olha à tua volta, talvez até na tua família, no teu trabalho, na escola, onde você está vivendo, aquilo que você vê à sua volta, você consegue ver a glória de Deus ali? Eu acho que talvez em algumas situações, mas muitas vezes nós não conseguimos ver a glória de Deus ao nosso redor. Atualmente no Haiti, infelizmente, nós não temos conseguido ver muita coisa. Eu gostaria muito de poder passar um vídeo para vocês, é um vídeo muito interessante. Vários artistas no Haiti eles fizeram uma música muito bonita chamada Emway. Essa expressão Emway é uma expressão de um clamor profundo pedindo ajuda. E esse tem sido o clamor do Haiti. O Haiti tem pedido ajuda. Já há algum tempo o Haiti tem sofrido uma crise política muito forte. Vários presidentes que passaram pelo Haiti sofreram impeachment, ou houve um golpe do Estado. Somente 2 presidentes no Haiti conseguiram concluir o seu mandato. O atual presidente ele está sofrendo muita... eu não estou querendo levantar nenhuma bandeira política, por favor. Não entendo que eu estou defendendo ou o presidente ou a oposição, não é essa a questão, mas o que tem acontecido agora é que tem se levantado uma oposição muito forte ao atual presidente haitiano, ele tem sido acusado de corrupção, e nós aqui no Brasil sabemos muito bem o que é isso, os efeitos da corrupção, aquilo que acontece no nosso país. Isso tem acontecido muito no Haiti também, e o presidente tem sido acusado de corrupção, e desde então os movimentos de oposição para tirar o presidente têm sido muito complicados. Nós ouvimos de um comandante das Forças de Paz, quando eles ainda estavam no Haiti,
que no Brasil, ele era do Rio de Janeiro, no Brasil, o que movimentava as gangues, no Rio de Janeiro principalmente, era o tráfico de drogas. É isso que alimentava as gangues. No Haiti, o que alimenta as gangues são os partidos políticos. Então, quando existe o desejo de trazer uma desestabilidade econômica e política no país, muitas vezes os partidos eles pagam gangues para que vão para as ruas, para que façam os bloqueios, para que façam manifestações. Nos 6 anos que nós moramos no Haiti, nós viajamos pelo país inteiro, tivemos muitas vezes alguns problemas com manifestações, a gente gastar um dia inteiro para fazer 30 quilômetros, mas nunca foi algo tão complicado, nunca foi algo tão difícil como tem sido nos últimos dias. Essas gangues realmente elas estão fora de controle agora, então, como a polícia não está sendo efetiva, ela não consegue controlar, as gangues têm fechado as principais estradas, não tem sido possível passar pelas estradas. Ontem, um irmão muito querido nosso, ele falou, olha, eu fui no banco, um irmão haitiano, eu fui no banco para receber o meu salário e eu tive que levar 2 homens fortes comigo, no besoin de Goneg, avec moi, pour faire protection. Ele falou, nós tivemos que levar 2 homens fortes para fazer proteção, porque enquanto eu estava no banco, eles vigiavam se não tinha ninguém que podia me assaltar a hora que eu fosse sair, para eu poder sair com segurança. Essa tem sido a realidade no Haiti. No sul do Haiti, os irmãos eles não têm recebido combustível já há vários meses. Os caminhões com comida não chegam para o Haiti, não chegam para o sul do país especialmente, porque as ruas estão bloqueadas. O Haiti tem algumas rotas principais e tem ruas secundárias que não são interligadas. Então, uma vez que a rua principal está bloqueada, você não tem mais por onde passar. Então, na região que nós estamos morando, já foi realmente verificado, tem uma gangue de terroristas mesmo lá em Okai, no sul do Haiti, que está atuando na cidade, não era a situação na época, e essa gangue tem trazido muita violência e muita destruição para a região, inclusive impedindo as igrejas de cultuarem a Deus, ameaçando queimar as igrejas, se as pessoas se reunissem e não apoiassem as manifestações. Então, queridos, lembrem realmente de clamar pelo Haiti. A situação do Haiti está muito, muito complicada. Entre as muitas coisas que não glorificam a Deus, a gente vê que a violência realmente é uma dessas coisas. O voduísmo é uma forma muito forte, uma religião que domina muito a vida das pessoas, também não glorifica a Deus, assim como tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus. Às vezes a gente pensa tão longe, a gente pensa, nossa, o voodoo, uma religião tão terrível, mas será que às vezes não é tão terrível também aquilo que nos impede de glorificar Deus, aquele WhatsApp que a gente gruda nele lá, o Facebook, ou o Instagram, ou não sei o que mais, que é tão terrível também aquela rede social que nos impede de glorificar a Deus, que atrapalha a nossa comunhão com Deus? Quanta coisa que nós podemos vivenciar que realmente impede a glória de Deus. A miséria não glorifica a Deus. Quando eu vejo os meus irmãos no Haiti sofrendo uma miséria extrema, meu coração fica arrebentado de verdade. Nós sempre temos, inclusive a orientação da missão, a gente tem um estoque de comida, porque a gente nunca sabe quando vem um furacão. 3 dias antes de nós irmos para cá, a gente teve um pequeno terremoto lá em Okai, um terremoto 4,5. A gente nunca sabe quando a gente vai poder sair para comprar comida, coisa assim. Então, a gente sempre tem um estoque de comidas não perecíveis, né, pelo menos com validade de 6 meses, mais ou menos. E quando nós saímos do Haiti, eu preparei um estoque grande de comida que a gente tinha lá e algumas doações que a gente tinha recebido. Mandei mensagem para o nosso irmão haitiano e falei, passa aqui, que tem comida aqui para vocês pegarem. Eu sabia que eles estavam sem, que eles não iam conseguir pegar. Eles já não estavam conseguindo vir para Okai, já fazia dias. Ele levou 20 dias para conseguir sair de moto da casa dele e até a minha casa. A gente deixou uma chave com ele, e até a minha casa para pegar comida. Queridos, um haitiano de moto, ele não conseguia passar pelas estradas. Mais de 20 dias. A gente sabendo
da necessidade, eles com crianças pequenas, a igreja com uma dificuldade muito grande, e num estado de miséria tremenda. Queridos, qual é a miséria que está assolando a tua vida? Qual é a miséria que tem na sua vida que não glorifica a Deus? Talvez não seja a questão da pobreza, talvez você não está com fome, que nem o meu irmão haitiano. Mas o que tem afastado você de Deus? O que é tão pequeno que às vezes te deixa numa miséria espiritual? Pensa um pouquinho sobre isso. Qual é a miséria que tem na sua vida que não glorifica a Deus? Vamos falar de coisa boa? O que traz glória para Deus? A igreja enviando missionários para as nações. Glorifica a Deus. O que vocês acham, queridos? Eu vou virar um pouquinho o computador aqui, eu não sei se alguém vai conseguir ver. Está pequenininho aqui. Não dá para ver muito. Alguém consegue ver? Da onde que é esse povo aqui? Onde é que estão esses missionários? Portugal, muito bem. E esses aqui, eles são missionários aonde? Alguém consegue ver, lembrar deles? Milton e Nereide, aonde eles são missionários? Entre os índios. A Cris e o Neto também são missionários entre os índios. E aqui? Quem é essa família linda aqui? Fernando e Janaína. Qual é o país que eles estão? Madagascar. O povo de lá não está vendo nada, né, gente? Desculpa aí. Era para estar aqui, ó. A gente vai deixar tudo gravadinho para vocês olharem de novo, viu? Vai virando assim, ó. E aqui? Quem está aqui? Que país é esse que está representado aqui na tela? Marcelo e Evelyn, então aonde? Moçambique, muito bem. E ali do lado, opa, tem outro casal bem estrupiado ali, foi no dia da nossa fuga. Que país que eles representam ali? Haiti. Queridos, enviar missionários para as nações glorifica a Deus. A igreja que ora e sustenta os seus missionários glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus quando a igreja brasileira participa da obra missionária também. É incrível a gente ver como Deus cuida de cada detalhe. Em janeiro desse ano, nós recebemos uma equipe que ficou conosco 12 dias lá. Nos dias que eles estiveram lá, nós conseguimos viajar todos os dias. Detalhe, uns dias antes a gente não tinha gasolina nem para pôr no carro, a gente estava orando, nós tínhamos o diesel, e a gente conseguiu um carro, uma Kia emprestada, que atrás tinha aquelas gaiolas assim, para levar as coisas. A gente pensou, bom, se a gente não conseguir gasolina para o nosso carro, vai todo mundo ensardinhado na gaiola, vai todo mundo na gaiola. Ia ser 16 pessoas na gaiola, os 12, mais a gente, mais outras pessoas que estavam vindo. Alguns dias, 2 dias, exatamente antes do grupo chegar, a gente conseguiu abastecer o nosso carro, então desapertou um pouquinho e a gente conseguiu ir para o sul do Haiti. Fica 6 horas de viagem da capital. Não é tão longe, mas por conta do trânsito e feiras no caminho e, às vezes, bloqueios, a gente leva pelo menos 6 horas para percorrer 200 quilômetros. 200 quilômetros, a gente leva pelo menos 6 horas em situação normal. Conseguimos abastecer, fomos lá para o sul, tivemos um tempo extraordinário com os 12 missionários brasileiros que estavam lá, e mais 3 missionários americanos, o Steve, a esposa, e uma outra irmã que fez uns vídeos muito legais, que vocês vão ver no outro dia, está aqui também, qualquer dia desses vocês vão ver também. Ela fez uma imagem muito legal lá da Haiti. Nesses 12 dias que os irmãos estiveram lá, eles puderam glorificar a Deus de várias formas. Nós trabalhamos com reconstrução de casas, trabalhamos com reconstrução, especialmente de telhados, fizemos os trabalhos com as crianças, fizemos trabalhos na escola, fizemos trabalhos de evangelismo, os irmãos pregaram no culto, cantaram em crioulo, em português, foi uma festa tremenda. Antes da equipe chegar, eu tinha uma turma de alunos que estavam estudando português, e eles estavam falando muito português. E aqui eu tenho que dar os parabéns para os meus irmãos haitianos aqui, que eles aprendem língua muito fácil. Pensa você ir para um país que você não entende nada e, de repente,
você consegue desenvolver muito bem a língua. E os queridos lá estavam falando muito português quando a equipe chegou, ganharam uma Bíblia de presente, foi muito legal. Os irmãos puderam servir a Deus, glorificar a Deus juntos ali. Foi um tempo muito, muito especial. Uma coisa que glorifica muito a Deus é quando nós trabalhamos com as crianças, com os pequenos. Como eu falei aqui para vocês antes, quando a gente está no Haiti, e às vezes estamos só nós dois para fazer um trabalho, às vezes é bem difícil quando a gente faz num lugar aberto, porque tem muitas crianças no Haiti. E com a situação que está agora, as crianças já estão sem escola. O ano letivo no Haiti, ele segue o calendário francês ou o calendário americano, que começa as aulas em setembro. Esse ano as aulas não começaram ainda. Eles conseguiram ir para a aula no primeiro dia, 7 de setembro, eles foram para a escola. Depois disso, o país ficou completamente bloqueado e até agora as aulas não voltaram. Então, tem muita criança nas ruas, muitas crianças sem ter condições de estudar por conta da segurança e os professores não conseguem ir, as escolas estão fechadas. Então, quando nós realizamos um trabalho com criança, vem muita criança, gente. E é muito gostoso, é muito, muito gostoso. Eu convido vocês, se o Senhor permitir que o Haiti realmente tenha uma estabilidade de novo, para conhecer esses pequeninos amados lá. Porque é uma paixão tão grande por Jesus, por ouvir as histórias bíblicas, por cantar, por amar Jesus, que a gente aprende muito com eles. Quando nós temos pessoas que nos ajudam, a gente consegue fazer um programa aberto bem legal. E um presente que Deus nos concedeu esse ano, mesmo a gente estando aqui no Brasil agora, eu consigo continuar trabalhando com isso. É um programa que a gente conseguiu uma parceria com a Igreja Americana, chama-se Global Fingerprints. Se vocês jogarem esse nome na internet, vai aparecer várias informações. A Igreja Americana ela tem um programa de sponsor, um programa de ajudar financeiramente as crianças em algumas necessidades. Então, cada mês, o sponsor, a pessoa responsável, o doador, ele envia uma quantia em dinheiro, e essa quantia ela é administrada para trabalhar em algumas áreas específicas com as crianças. A área da saúde, a área espiritual, a área da escola e a questão social, a questão da segurança. Então, nós temos uma equipe muito legal que a gente está preparando lá. Eu, dia sim, dia não, estou conversando com a equipe, mandando treinamento, mandando material, dando orientação. E tem sido muito legal a gente ver essas equipes indo visitar as crianças, fazer o acompanhamento e evangelizar as famílias. Queridos, pense aqui no Brasil. Será que você não foi uma das pessoas que veio como criança para a igreja? Ou não foi uma criança da sua família que te puxou, teu filho, tua filha, ou alguém que você conhece? Venha conhecer Jesus por causa das crianças. Esse programa a gente tem conseguido desenvolver lá no Haiti, está começando devagarinho lá no sul do Haiti, em Porto Príncipe, na zona mais perigosa do Haiti, num lugar chamado Cité Soleil. Nós já temos mais de 400 crianças nesse programa. Um dos objetivos desse programa é não deixar que as crianças vão para o orfanato. Quando nós pensamos em orfanato, em termos de Brasil, a primeira mensagem que nos vem à mente são crianças que não têm pai ou mãe. Não é essa a situação no Haiti, queridos. As crianças do Haiti, eles têm uma outra família estendida. Às vezes eles têm pai, às vezes têm mãe, têm familiares que poderiam cuidar deles. Mas por que a maioria das crianças vai para o orfanato? Porque às vezes os pais não têm condição de dar um prato de comida por dia. Pensa, querido, como isso é doído para o coração de um pai, de uma mãe, não poder dar comida para o seu filho naquele dia. E muitos pais têm enviado as crianças para o orfanato porque não têm condição de dar alimento para o seu filho, não têm condição de dar escola para o seu filho. Por conta disso, muitos orfanatos existem no Haiti, e em muitos orfanatos as crianças não são bem cuidadas, a situação é muito precária. E, queridos, ninguém merece perder sua identidade, ninguém merece perder sua família, ninguém merece viver longe da sua família, longe dos seus pais, por mais que seja uma casinha pequenininha, uma favelinha, mas se você está com seus pais, isso glorifica a Deus de verdade. Queridos, quando nós ajudamos os nossos irmãos nas suas necessidades, nós glorificamos a Deus. Queridos, em 2016,
dias, lá no sul do Haiti, aconteceu o furacão Mateus, e aí logo em seguida, né, foi realmente muito destrutivo em todo o sul do país, mas logo em seguida, então, a Mel lançou um desafio para as igrejas para ajudar, né, num trabalho de reconstrução de telhados lá no Haiti, né. E a gente traz aqui uma palavra de gratidão para a igreja brasileira que realmente se esforçou, ajudou, né, e nós pudemos, então, ajudar 48 famílias, a reconstrução de 48 telhados lá no Haiti, com esse dinheiro que foi enviado aqui do Brasil, né. Resolvemos tudo? Não, claro que não, né, mas ajudou algumas famílias, e nós somos profundamente gratos por isso. Então, quando a igreja brasileira, né, ela está ajudando seus irmãos em outros lugares, isso certamente, queridos, glorifica a Deus, tá? E Deus foi glorificado nesse trabalho, nessa ação. Uma coisa também extraordinária que aconteceu, que quando terminou esse dinheiro dos telhados, né, então, claro que havia muitas necessidades, alguns pastores nos procuraram e disseram assim: será que vocês não podem ajudar na reconstrução de igrejas? Vocês ajudaram na reconstrução de casas, será que não podem ajudar na reconstrução de igrejas? Né? E eu falei para ele assim: olha, dinheiro nós não temos, né? Mas nós temos um Deus que tem o dinheiro, então vamos juntos orar para Ele. Né? E nós começamos a orar por isso. Né? E algumas semanas depois disso, então, uma pessoa entrou em contato conosco, dizendo que conhecia um pastor americano, que já era aposentado, e que ele tinha esse ministério de levantar recursos para ajudar na reconstrução de igrejas. E se a gente não podia intermediar esse ministério. E nós falamos, glória a Deus, porque nós estamos orando por isso. E pudemos, de fato, queridos, pudemos ajudar na reconstrução de 6 igrejas, né? Uma na capital, em Porto Príncipe, e 5 na região sul do país. Essa igreja na capital foi muito interessante, né? Nós pudemos entrar na área onde a igreja está, nós pudemos ajudar, nós pudemos supervisionar, nós pudemos participar do culto de inauguração, né? Mas hoje, queridos, nós não poderíamos mais entrar nessa área, uma das áreas mais perigosas do Haiti, né? Mas a igreja está lá dentro, né? A igreja está inserida lá, né? E está fazendo seu ministério, e nós louvamos a Deus pelas oportunidades que Deus nos deu, né? E também pudemos ajudar, então, 5 igrejas no sul do país, né, na reconstrução. Igrejas que estavam, simplesmente, o furacão tinha levado tudo, né? Algumas igrejas tinham conseguido algumas lonas, então, no dia do culto, elas colocavam alguns paus lá e esticavam uma lona para o povo ficar embaixo, né? E, graças a Deus, com esse recurso, então, nós pudemos ajudar. Então, certamente, queridos, que isso glorifica a Deus, né? Quando a igreja brasileira, estamos falando aqui da igreja brasileira, né, ou a igreja americana, ou a igreja de qualquer lugar, ajuda os seus irmãos em outros lugares, né, para a igreja se reestruturar e poder continuar nos seus ministérios. Então, Deus, certamente, queridos, Deus foi glorificado. Uma outra coisa, queridos, que nós temos trabalhado com bastante intensidade no Haiti, é na formação de pastores e líderes, né? E nós cremos que isso tem glorificado a Deus, né? Nós temos trabalhado com pastores, com líderes, dado um treinamento para que eles possam compreender melhor a Bíblia e pregar melhor a Bíblia, né? Os haitianos, eles são muito bons em muitas áreas, eles são bons no evangelismo, né? Eles são bons para falar, são bons para cantar, né? Eles realmente evangelizam, a igreja, ela vai se estendendo pelo Haiti, né? Mas falta para eles, muitas vezes, uma profundidade na palavra de Deus, né? E nós temos trabalhado com os pastores, com os líderes, para que eles possam conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, e possam pregar essa palavra, né, assim como a Bíblia é de fato, né? Muitos de nós, às vezes, podemos pegar a Bíblia, podemos abrir o texto, né, e dizer, agora eu vou pregar, né? E começa a pregar, e daí no outro domingo vai pregar de novo, e depois no outro, e de repente a pessoa percebe que está pregando textos diferentes, mas está falando a mesma coisa, né? Pregando sempre a mesma mensagem, né? Então nós temos ensinado a eles a olhar o que o texto diz de fato,
O que esse texto bíblico está dizendo? E é isso que você vai pregar. É essa palavra que você vai trazer para o povo de Deus. E nós somos profundamente gratos, pelos grupos, que nós temos em processo de formação. Nós já terminamos um grupo, mas temos alguns grupos em processo de formação. E certamente esse ministério tem glorificado a Deus. E eles têm reproduzido esse treinamento com outros, trazendo a glória a Deus, certamente. Uma outra coisa, queridos, que também tem sido assim um impacto no nosso ministério ali no Haiti, nós temos trabalhado com a igreja haitiana, desafiando a igreja haitiana no sentido de missões. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui convidado por um grupo de pastores para ministrar para eles, e eles pediram para eu falar a respeito de missões. E eu falei, vamos falar de missões. E ministrei sobre missões, e dei os conceitos básicos. E aí eu perguntei para eles assim, falei, o que vocês acham que é o maior impedimento para a igreja haitiana enviar missionários para outros países? O que vocês acham que eles responderam? De cara. Qual o maior impedimento para a igreja haitiana enviar missionários para outros países? É às vezes o que nós dizemos também. O que a gente responderia numa situação? Dinheiro. Falaram, Lajan, dinheiro. Eu falei, é a primeira coisa que nós pensamos. Mas eu falei para eles assim, será que é a única forma de enviar missionários com dinheiro? Será que não existem outros modelos para se enviar missionários? Certamente, queridos, que há lugares onde o missionário não pode trabalhar e coisas assim. Mas eu falei para eles, será que não tem outras formas? E eles pensaram um pouquinho, e aí eu continuei falando com eles, e falei assim, qual é hoje uma das nações que mais está enviando seus jovens para outros lugares? Eles falaram, Haiti. Queridos, o que sai de jovens do Haiti estão indo para o Brasil, para o Chile, para o Canadá, Estados Unidos, França, para o mundo todo. O jovem muitas vezes não tem esperança lá, e quando ele consegue, ele vai para um outro lugar, vai para trabalhar, para fazer sua vida. E aí eu ministrei para eles e falei, que tal se a igreja haitiana preparasse os seus jovens para quando forem para um outro lugar, não apenas vão para resolver sua vida, mas vão como missionários. Eu falei, todos nós somos missionários. Isso aqui eu falo para todos nós, queridos. Todos nós somos missionários. Aonde Deus nos coloca, nós temos uma missão. Alguns Deus manda para um outro lugar. E se você vai para um outro lugar, lá você vai ser missionário. Alguns a igreja às vezes manda conscientemente para um outro lugar, como nós fomos. Então a igreja está indo através deles. Mas todo cristão é um missionário. Eu ministrei isso para eles. Todos vocês, todos os haitianos que já têm Jesus na sua vida, são missionários. E se pelas circunstâncias eles têm que ir para o Brasil, eles vão ser missionários, eles devem ser missionários lá. E hoje de manhã ministrei para a igreja haitiana ali em Mandaguaçu. Falei, queridos, se Deus colocou vocês aqui em Mandaguaçu, vocês devem ser missionários aqui. Não só entre os haitianos, mas entre os brasileiros também. E aí os pastores ficaram pensando e falaram, acho que Deus está falando conosco. Então nós temos desafiado, queridos, a igreja haitiana a enviar missionários. Eu sei que a primeira questão é o dinheiro, mas será, queridos, que é a única forma? Então nós temos desafiado a igreja haitiana nessa questão do envio de missionários. E nós temos que entender, queridos, que todos nós somos missionários. A Bíblia diz que é Deus que move os povos. É Deus que move os povos. Então, se Deus está movendo esse povo para um outro lugar, Deus tem um propósito com isso. Deus tem um propósito com isso.
Então, certamente, queridos, quando nós estamos desafiando a igreja, né, a ser uma igreja missionária, nós estamos glorificando a Deus, com toda a certeza. Queridos, a primeira tarefa da igreja é adorar a Deus. A segunda principal tarefa da igreja é ser missionária, é missões. Nós ministramos isso aqui, queridos, no começo. Nós falamos um pouco a respeito da realidade do Haiti, né? Eu sei que alguns de vocês já têm informações, né? Mas eu quero dizer, queridos, que o Haiti não está no seu estado normal. Primeiro, dizer que o normal do Haiti não é o normal do Brasil, né? A Assis já falou um pouquinho sobre isso, mas não está na sua situação normal. Aquilo que vocês têm visto na televisão a respeito do Chile, né? Vocês têm visto aquelas manifestações e aquelas coisas violentas, né? No Haiti já está bem antes e é muito, muito mais violento. Por que a televisão não mostra o Haiti? Não é interesse econômico, né? O mundo se cansou do Haiti, queridos. Essa é a conclusão que realmente eu chego. Se cansou, né? Então a televisão está mostrando, queridos, aliás, esse tipo de ação que está acontecendo lá e no Chile, está acontecendo em muitos países da América Latina. Está acontecendo em muitos lugares isso, né? Mas se mostra aquilo que tem uma relação econômica. E Chile tem uma relação econômica muito importante, então se mostra aquilo que está acontecendo lá, né? Por que eu falo tudo isso, queridos? Né? Para nós continuarmos orando, né, por esse povo que Deus colocou no coração dos brasileiros, né, e no coração dos haitianos. Se tem alguma coisa que os haitianos amam, é o Brasil, é o futebol brasileiro, é os brasileiros, né? Eu vou contar rapidinho como tudo isso que está acontecendo no Haiti se desencadeou, né? Ano passado teve um jogo, foi no Brasil até, né, que da Copa do Mundo era Brasil e Bélgica, né? Aquele jogo que o Brasil perdeu, né? Os haitianos, eles são fanáticos, né? Eles torcem, eles vibram, eles ficam alguns dias celebrando e comemorando, né? E durante o jogo, né, o governo haitiano resolveu subir o preço da gasolina mais ou menos 50%, né, contando que o Brasil ia ganhar o jogo, né? Porque sabe aquela história, dá pão e circo, né, e está tudo certo, só que lá só dá o circo, não dá o pão, né? Aí o Brasil perdeu o jogo. Aí vocês imaginam a frustração do Brasil perder um jogo de futebol, somado ao aumento dos combustíveis. Nós estávamos na casa de um irmão haitiano, né, quando terminou o jogo, daí logo veio alguém e falou assim, se vocês querem ir para casa, vocês vão agora, porque eles estão fechando a rua, estão fechando o país, né, e começando uma manifestação muito forte. Nós não temos problema, queridos, com manifestações, né, contra o governo, a favor de governo. A Constituição haitiana dá o direito das pessoas se manifestarem, como a Constituição brasileira também, né? Mas o que tem acontecido, queridos, tem saído do controle, né? Violência, morte, né? Aquilo que até a guerra existe uma certa ética, não existe mais, né? Numa guerra você respeita uma ambulância, você respeita um hospital. Isso não está sendo respeitado, queridos, né? Então é uma coisa que está se passando os limites já há muito tempo. O povo não consegue sair para trabalhar, não consegue comprar comida, não consegue, né, não consegue fazer nada, né? Às vezes se dá uma folga de 2, 3 dias para as pessoas tentarem se organizar, né? E está nessa situação o nosso querido Haiti, né? E agora, queridos, como continua, né? Nós continuamos orando, queridos, né? Nós vamos ficar um período aqui no Brasil, nós viríamos de qualquer forma no mês de janeiro, né? Mas nós acabamos vindo antes. Estamos visitando as igrejas, estamos desafiando as igrejas, continuar orando, continuar participando. Nosso desejo é voltar, né? Mas nós estamos avaliando a situação, juntamente com nossos líderes, e estamos pedindo, então, a inteira direção de Deus para os próximos passos, né? A igreja é chamada para adoração.
A igreja é chamada para missões. Somos chamados para glorificar a Deus, né? E glorificamos a Deus quando levamos outras nações a glorificar a Deus. Nós queremos trazer essa palavra de gratidão à igreja aqui, que tem nos apoiado, tem orado por nós, tem nos abençoado, né? E queremos pedir que a igreja continue, né? Continue orando, continue participando daquilo que Deus está fazendo lá, naquele lugar também. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe, né?